que já está chegando, quem tiver prendas, né, pode trazer que a gente está recebendo. E vamos dar início com a gente, a mensagem, Simone. Jesus no seu dia a dia diagonal do cabelo pelo Espírito nos admorais, afinidades. O que atrai mais? Uma peça de teatro que ressalta o amor ou um noticiário jornalístico que evidencia a violência? Um trabalho voluntário numa obra assistencial ou a cama que o convida ao sono profundo? Um diálogo sereno sobre algo positivo ou a anedota picante que contamina o cérebro? Estar junto da família que aspira por sua presença ou jogar a conversa fora com um conhecido? O templo religioso ou a festa no clube? Respondendo essas perguntas, saberá quais as suas companhias espirituais, uma vez que tudo na vida é uma questão de afinidade. Com o descobrimento do que você realmente gosta, conhecerá seus filhos. Se realmente deseja honrar os benfeitores espirituais, a única maneira de consegui-lo é afinizar-se com ele. Após essa mensagem, preparando o nosso ambiente, vamos elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao plano espiritual, aos mentores desse trabalho, pedindo que nos ampare, que esteja conosco e que dê muita luz para a nossa expositora. E agora eu queria, antes disso, chamar o Marcos, que é diretor da USE da Infância, da USE da Tatuapé, que quer dar um recadinho para a gente. Passa a mão. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Muito bom estar aqui novamente. Eu, como ela já anunciou, sou o Marco Antônio, sou como diretor do Departamento de Infância da USE da Tatuapé. E essa é a Sandra também, que está fazendo um trabalho conosco no departamento. E a gente veio aqui para convidá-los para o evento do próximo dia 23. E lá nós vamos fazer o evento de encontro de educadores. Né? Lá nós vamos abordar os próximos assuntos. Vamos falar sobre educação espírita, vamos falar sobre pedagogia espírita, vamos tratar de assuntos que envolvem não só educadores e também os pais. Né? Que afinal todos nós somos educadores. Né? Então fica um convite para vocês. Eles sempre devem falar mais um pouquinho. Boa noite, gente. Então, o curso será dia 23 de fevereiro, das 9 às 16 horas, tá? Será no Centro Espírita Apóstolo Mateus, na rua João Cordeiro, 743, Vila Carol, tá? Então, estão todos convidados. Muito obrigado, tá? Só isso. Ainda tem uma queda. Tem Quem for, inscrição, acho que está aqui, foi colocado no finalzinho, que aí vocês podem acessar o link, né? E fazer inscriçãozinha por lá. No mural Paulo Carcaça. E quem for, vai degustar um almoço que eu e o João vamos estar lá fazendo. Já está fazendo propaganda, né? Cadê você? Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Então, Susana, a casa é sua. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite para quem eu não cumprimentei pessoalmente. Estamos aqui novamente, né? Vocês sabem que não é novidade a gente vir aqui conversar um pouquinho, trazer umas reflexões de tudo que a gente estuda. Não são reflexões somente que nasceram do imaginário. Não. A gente estuda as obras da codificação para trazer o máximo possível a pureza da doutrina, para que a gente entenda o que a doutrina espírita aborda sobre as diversas questões relativas à vida. Eu só vou dar um pequeno esclarecimento aqui. O João está fazendo essa gravação, não é porque vai para as mídias.
É que a minha cunhada está muito doentinha e ela queria muito ter vindo aqui hoje e ela não consegue, porque ela está muito malzinha, né? E aí ela pediu, então o João está fazendo isso, tá? Para poder, porque a gente sabe que família é família, né? Só familiar para pedir uma coisa dessa. Vamos ver se vai valer a pena. Bom, então nós vamos falar sobre um assunto que faz alguns meses que o tema foi escolhido numa reunião. E eu nunca pensei que ele fosse tão presente, assim, sistematicamente, nesses últimos tempos. A gente, quando fala, né, de morte aqui, né, hoje, isso está assim a todo instante. Lógico que todos os dias isso acontece, mas assim, coisas que vêm de uma forma tão abrupta quanto a gente tem visto ultimamente, né? E até enumerei aqui, eu falei, olha, fui pondo, eu falei, nossa, quanta coisa, né? Nós tivemos aquela queda de avião que foi uma coisa violenta, né? Morreram muitos jogadores, mas se salvaram algumas pessoas. Nós tivemos essas barragens que romperam e quantas vidas foram ali ceifadas. Nós tivemos deslizamento lá no Rio de Janeiro, né? Aquele deslizamento que também levou, de certa forma, foi muito um episódio, né, muito violento também, morreram mais pessoas. As enchentes, que têm provocado sempre uma morte ou outra, tiroteios nas comunidades, incêndio, que nós tivemos agora, esse incêndio que 10 jovens desencarnaram, foi. Nós tivemos hoje, culminando com tudo isso, aquele acidente de helicóptero que aquele jornalista que é tão conhecido, né, da mídia e um jornalista muito crítico, o Boechat, né, que de repente estava trabalhando, chegando, acontece o acidente com o helicóptero e ele desencarna, ele e mais o piloto. Enfim, o que é isso, né? Isso chama-se, que nós damos o nome de morte, para nós desencarnar, não é isso? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é esse processo e como se dá a vida futura. Por quê? Porque nós acreditamos que esse morre entendam como transformação. Eu não quis mexer no texto porque o texto não é meu, né? Então é um poema. Então diz assim, ó, morre a semente. E o que acontece? Nasce o trigo. O trigo se transforma em pão. E o pão mata a fome e tudo recomeça. É ou não é um ciclo, né? E é o que nós temos como princípio da transformação e não da extinção irreversível. Bom, nós tivemos a codificação da doutrina há 162 anos atrás. Nós tivemos aqui na figura de Allan Kardec, né? Ele revelou através de estudos e foi aí que de comparações, e ele trouxe para a gente a revelação de um mundo que até então não era conhecido, que é o mundo espiritual. Só que só conhecer não é suficiente, porque há uma grande diferença entre professar e praticar o espiritismo. E isso é o que nós temos que correr atrás, né? Eu acho que esse deve ser o nosso grande desafio. Não é só ter o conhecimento, mas é o que fazer com esse conhecimento.
então com a prática da doutrina espírita. Nós sabemos que existem duas grandes correntes. As correntes de pessoas que são materialistas, que é uma porcentagem, isso daqui é estatístico, né, gente? Mais ou menos, né? Pode ser um pouco menos, porque à medida que o tempo muda, as coisas também se alteram, né? Mas 2% se dizem materialistas, são aqueles que realmente não têm esse conhecimento e não têm essa aceitação de uma vida em continuidade, e espiritualistas, que entram todas as religiões, as demais religiões, que formam um grande contingente aí de aproximadamente 98% das pessoas. Bom, se nós sabemos, tanto faz ser materialista ou espiritualista, isso daqui, olha, é irreversível, porque a morte, ela é inevitável para qualquer segmento. E aí a gente pergunta assim, por que então temos tanto medo de morrer? Não sei se vocês, né, têm, a gente generaliza porque é o que a gente ouve de maneira geral. Aqui, de verdade, tem alguém que fala assim, eu não tenho medo de morrer? Não tem medo de morrer. Então a Silvia, eu não tenho. João também não tem, enfim. Digamos, né, gente, que esse medo nós vamos substituir por desconhecimento, tá? Então, a gente tem os relatos e a gente está falando de um senso comum. O normal das pessoas é temerem, porque ficam pensando o que será que virá depois? Será que virá algo ou não virá, né? Então aí tem muitas discussões em cima disso, mas eu vou me ater a alguns pontos só. Não vou poder, claro, abordar tudo que envolve a questão da morte, né? Mas por que as pessoas têm medo da morte, então? Porque, olha, as religiões, elas apresentam uma forma nada sedutora, pelo contrário, nada consoladora. A gente viveu séculos, por que não dizer milênios, tendo aquela ideia de que ou a gente teria uma bela de uma recompensa, né? Sendo bom, e o bom era dentro dos preceitos do que se entendia por essa bondade, ou a gente ia ter um destino muito cruel, que seria um sofrimento eterno, né? O que é pior. Outra coisa que deixa as pessoas temerosas é que a morte, ela é rodeada de cerimônias, olha, técnicas lúgubres, né? Mais próprias a infundirem terror do que provocarem esperança. Não se descreve a morte como um sono de transição. E aí a gente já começa a falar da morte num processo diferente, né? Então, ela não é descrita como um processo, como se você tivesse um sono e desse sono você acordasse numa outra dimensão. Tudo isso interpõe entre vivos e mortos uma distância tamanha que fez supor eterna a separação e por isso muitos preferem ter juntos de si, embora sofrendo os entes caros, antes de vê-los partir, ainda mesmo que para aqui entre aspas, né, o céu. Então as pessoas, elas têm tanta falta de informação e tanto medo de perder aquela pessoa ou aquelas pessoas que ela tem convivência, que ela tem medo. Então muitas vezes a pessoa está sofrendo doença, sofrendo uma série de complicações
E ela prefere que aquela pessoa, às vezes está com muita idade, enfim, e ela prefere que aquela pessoa esteja lá do que ela pensar que aquela pessoa vai partir e vai morrer, né? E aí, veja que o céu e o inferno, né? O céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. A gente encontra nesse livro que os Espíritos falam assim para Kardec: esse temor é um efeito da providência divina e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Não é uma coisa anormal. Vejam que os próprios Espíritos dizem: é um efeito. Por quê? Olha que interessante. Ele é necessário, esse temor, enquanto não está suficientemente esclarecido acerca das condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Então vocês veem que nada é desacordo. Por que a gente tem esse sentimento, muitas vezes, né? Esse sentimento assim, esse temor? Ele chega a ser necessário, porque senão, com tudo isso, a gente vê que tem pessoas que têm muito despreparo, né? Não estão preparadas, não têm conhecimento dessa vida espiritual e tratam a vida com muita negligência. A gente já se maltrata, porque nós maltratamos muitas vezes o nosso corpo, né? A gente maltrata ele de fora para dentro, através de vários procedimentos, né? A gente vê isso muito na sociedade, e também de dentro para fora, que são os pensamentos, que são todos aqueles sentimentos negativos, e isso com conhecimento. Imagina se as pessoas não tivessem absolutamente essa noção de preservação da vida, como seria fácil de expor. Haja vista, nós temos tido um aumento, né? Assim dizem as estatísticas, das questões de suicídio. Imagina com tudo que as religiões aí, elas colocam, né? A respeito temoriza, né, as pessoas, e assim mesmo a pessoa chega num grau de desespero e ela tira a própria vida. Imagina se fosse uma coisa normal, falar assim: não tem importância, morre e nasce de novo. Seria uma forma não amadurecida para encarar esse fato. Eu vou mostrar mais adiante o porquê. Então, o que é que nós precisamos para nos libertar do temor da morte? É menester poder encará-la no seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo uma ideia tão exata quanto possível desse mundo espiritual. Então, o conhecimento é que vai nos afastar desse sentimento temeroso, né? que rodeia a morte, né? E olha, esse temor ele decresce, ele vai diminuindo à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando esta, né, é completa. Então, à medida que a gente vai conhecendo essa vida espiritual, né, que a gente vai aqui fazendo, realmente penetrando nesse mundo, compreendendo, a gente vai chegar no momento que a gente não mais vai temer. E aí vamos ter muitos mais braços levantados, além de 2, né? Porque nós realmente temos a certeza do que, por que estamos aqui, o que estamos fazendo, o que vai nos acontecer. Bom, uma diferença que é fundamental entre o Espiritismo e as outras doutrinas quando se fala de morte, né?
O Espiritismo, olha, as doutrinas, de maneira geral, ensinam que a alma após a morte terá prazeres ou sofrimentos, mas eles falam do ponto de vista físico. Você vai ficar ardendo lá, ou você vai ficar no gelo, também acho que tem isso, né? Ou você vai ficar num umbral, né? Num lugar ruim, assim. Então, quando vem essa informação, é tudo muito do ponto de vista físico. E o Espiritismo, por isso que a gente precisa pensar muito bem e não ficar circunscrevendo locais como umbral, como Vale dos Suicidas e etc, etc, porque na verdade isso são imagens mentais, porque o sofrimento, olha, os tormentos, eles são de ordem moral, não é físico, porque ao desencarnar nós não temos mais o corpo. Vamos lá para frente que vamos falar sobre isso. E nós aprendemos na doutrina que a verdadeira pátria é a espiritual. A gente repete isso, né? Fala, verdadeira pátria. Por quê? Porque se nós acreditamos que somos eternos, nós temos a certeza de que viver 50, 60, 100 anos é muito pouco diante do que toda essa trajetória e essas reencarnações. Então, por isso que nós falamos que a verdadeira pátria é a espiritual. E os espíritos falam que nós vivemos normalmente entre essas duas dimensões. Não é, porque às vezes a gente fala, né? A gente ainda tem os atavismos, né, gente? A gente ainda tem, assim, um vocabulário que às vezes não é muito feliz para expressar as ideias da doutrina espírita. A gente ainda está muito presa àquelas filosofias mais antigas, aquelas religiões mais antigas, né? Então a gente fala assim, lá no mundo espiritual, não é lá, é aqui. Aqui, o mundo material e o mundo espiritual, eles se fundem. Por quê? Aqui nós temos, lógico, uma condição diferenciada, porque estamos encarnados, mas tem aqui, com certeza, para quem consegue ser vidente, tem os espíritos que já não têm mais corpo. E aí eles estão aonde? Eles não estão nesse mundo espiritual? Então esses mundos, eles se entrelaçam, né? E uma outra coisa, os espíritos nos dizem que o sono, né, é uma forma da gente estar mais próximo dessa realidade espiritual. Então veja, nós passamos 1/3, mais ou menos, né, da vida dormindo. Então, mesmo encarnados, nós vivemos mais, se a gente for fazer a somatória com o tempo que a gente passou como espírito desencarnado, muito mais tempo na pátria espiritual. E os espíritos dizem que o sono é uma espécie de morte parcial e que durante o sono acontece esse desprendimento do espírito e este pode entrar em contato com espíritos desencarnados, que é o que todos nós diariamente, né, tirando aqueles dias que às vezes temos uma insônia, então nós passamos e dormimos e estamos em contato ou com aqueles que já desencarnaram ou com os encarnados em espírito, porque a gente se relaciona e se encontra. Então, na verdade, os chamados mortos, eles são apenas ausentes, né? Não é que eles não estejam mais, eles só não estão ali. Como nós aqui, temos uma família, muitas vezes grande, imensa, né? E a gente não vê pessoas há muitos anos até. E não estão todos os nossos familiares aqui. É assim, a mesma coisa, os chamados mortos, eles também estão, nesse momento, ausentes. Agora, diz Richard Simonetti, que eu não sei se vocês tiveram oportunidade já de assistir algum vídeo dele na internet,
ele era articulista da Revista Internacional do Espiritismo e ele é de Bauru. Ele faleceu agora o ano passado, mas ele é assim, claro, conciso, respondia, ele tinha uma matéria na revista, perguntas e respostas sobre todos os assuntos. Então ele vinha e descrevia, dava uma resposta assim, muito, não fazia rodeios, ele era positivo, uma pessoa realmente que teve a divulgação da doutrina como lema na vida, né? E ele, nesse vídeo que eu assisti, até se vocês acharem interessante, coloquem na internet e vejam, ele descreve todo um processo de desencarne de uma pessoa, de um espírito já mais esclarecido, né? E ele diz assim, que a morte é uma coisa singela se nós estivermos preparados, não é um horror. E que a palavra de ordem é a submissão. Porque quanto mais rebeldes nós formos, pior nós estaremos aqui fazendo essa mudança de estado com maior nível de sofrimento. E a doutrina espírita explica de maneira mais detalhada como ocorrem os procedimentos do desencarne. E é isso que eu quero que vocês realmente perguntem. A gente pode conversar aqui a respeito se o que eu apresentar não for suficiente, tá bem? Então, nós temos que pensar que o que é a morte? Olha o pensamento. Cada vida, cada morte. A gente colhe, que planta, a gente faz, a gente ainda fala, né? É a ação, gera um efeito. Então, lembremos, cada vida, cada morte. Do jeito que a gente está vivendo, é o jeito que nós vamos fazer essa mudança de estado, né? E uma coisa que é extremamente importante é conhecer. E por isso nós vamos esclarecer o que é, como é que nós somos compostos. Gente, também isso daí já está muito, a gente ouve muito, né, nas palestras, na casa espírita, nos livros que a gente estuda, a gente fala assim, nós somos formados de espírito, perispírito e matéria. Tudo bem, tá bom. Mas o que é que isso significa na realidade? Então, claro, eu volto a falar, isso é pesquisa do livro Céu e Inferno e da Gênese, não é material que a gente colhe nas obras da codificação, tá? Então diz assim, ó, o que é o espírito? O espírito está ligado ao corpo através do perispírito, ou seja, o espírito não consegue se manifestar diretamente. O espírito, nós ainda não temos informação do que é o espírito. Nós somos espíritos e nós sabemos que a nossa relação, tudo que a gente pensa, da maneira com que a gente age, da maneira com que a gente manifesta, é o espírito. Mas ele não conseguiria fazer isso diretamente se não tivesse um corpo. Então, o perispírito, esse nome foi Kardec, lá na codificação, né, com a aprovação dos espíritos, deu o nome de perispírito. Então, o perispírito é como se fosse o corpo do espírito, vamos dizer assim, né? E isso vai levar, nós não temos aprofundamento a respeito para discorrer assim, porque nem tudo foi revelado. E nós vamos ter que fazer essas pesquisas e vamos ter que, à medida que a gente vai evoluindo, isso vai ficando muito mais claro para nós, né? Então, veja bem, ó, esse perispírito, que é exatamente quando nós temos a visão e a gente vê, na verdade, você não está vendo o espírito, você está vendo o perispírito, não é?
Ele é um envoltório fluídico do espírito, mas é matéria. Olha que coisa, né? Ele não é, apesar de ser uma matéria, apesar de ser muito, vamos dizer, uma coisa volátil, a gente, sei lá, talvez, o que a gente pode imaginar, né? Mas ele ainda é matéria, para dizer que o espírito não é matéria. Então, o perispírito é matéria. É uma matéria muito mais rarefeita, mas é matéria. E o perispírito não se separa do espírito nem antes nem depois da morte. Então, quando a gente nasce, a gente traz o perispírito. Quando a gente desencarna, a gente continua com o perispírito. E esse perispírito vai nos acompanhar até, a gente não sabe dizer, se algum dia, porque a gente não sabe ainda descrever o que é o espírito. Por isso precisa do perispírito. Bom, então vamos lá. Vejam bem, quando um espírito tem que encarnar, tem que nascer, um laço fluídico, que é a expansão desse perispírito, porque esse perispírito ele não fica preso, né? Ele é de uma matéria elástica, dá para entender, ele não tem dimensão, ele pode percorrer e o espírito estará junto. O perispírito vai grandes dimensões. Se eu estivesse aqui, eu posso dormir e posso realmente viajar, o que eu demoraria horas, né, de numa viagem, a gente vai em segundos, né, através do sono. Então, o que os espíritos nos falam? Ele diz que quando a gente tem que encarnar, um laço fluídico, que é a expansão, liga-o ao embrião. Olha, começa aqui a seriedade realmente desse processo. E vejam como tudo tem uma razão de ser e tem uma criação, tem o arquiteto, esse Deus que criou toda essa possibilidade de desenvolvimento para nós. Nada é o acaso. Então dá uma olhadinha só. À medida que o embrião se desenvolve, o laço se estreita, o perispírito se une, e aqui é uma linguagem que Kardec usava lá em 1800, né? De acordo com o conhecimento que tinha, a ciência tinha esse conhecimento e falava molécula por molécula. Hoje a gente já substitui, porque tudo evolui, a gente não vai mexer na obra, mas vai esclarecer que é célula. Célula a célula, com o corpo que se forma. Vocês pararam para pensar isso? O trabalho que se tem durante uma formação de um corpo novo, como se dá esse processo? Olha lá, né? E aí, nós podemos dizer que o espírito, por intermédio do perispírito, ele se enraiza como uma planta na terra. Essa é a explicação dos espíritos, tá? Olha, está na Gênese, encarnação dos espíritos. Então ele diz assim, que é como se a gente fosse enraizando. Isso não quer dizer que está preso, né? Isso quer dizer que você pode se expandir. Porém, célula por célula, ela está ali se formando e esse perispírito ele vai estar se ligando célula por célula. Bom, e quando se dá a morte, o perispírito se separa célula por célula, molécula por molécula, tal como se unira, e o espírito volta à liberdade. Vejam só como se dá a providência divina. A gente nasce, para a gente nascer, tem
toda uma preparação e todo um trabalho, é um trabalho grande, e aí depois quando a gente desencarna, é o mesmo trabalho no sentido contrário. E aí é que tem as grandes modificações, né? E uma coisa importante para a gente saber, que não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas é a morte do corpo, né, que causa a partida do espírito. Ou seja, todos nós temos um prazo de validade, porque a morte é inevitável. Então, o que vai acontecendo? Isso vai se dando naturalmente quando a morte ela se dá de uma forma natural, quando nós vamos envelhecendo, vamos perdendo já aquela vitalidade toda que nós tínhamos. As dificuldades é mais ou menos como uma máquina, né? Eu acho que é o que mais próximo a gente pode fazer essa analogia. As máquinas, elas vão sofrendo com o tempo, ela vai sofrendo o desgaste. O nosso corpo também, dessa mesma forma. Porém, tem alguns casos que são esses que as pessoas realmente entram em desespero, muitas vezes, e cometem o suicídio. E aí, imagina que toda essa preparação e essa volta, né, para fazer esse trabalho de desligamento não tenha sido de uma forma natural. E aí não existe uma sentença absoluta, não tem. Para cada caso tem um caso, porque você vai ter a morte de acordo com a vida que você levou, de acordo com as necessidades e as experiências. Então vamos voltar lá para esses casos que têm acontecido. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que quanto mais a gente puder orar, quanto mais a gente puder, de fato, aquela vontade de fazer com que essas pessoas, elas sejam protegidas, sejam amparadas, é muito bom. Da mesma forma que ter um ente querido que esteja muito doente e que a gente fica ali sofrendo, vendo o sofrimento da pessoa e a gente muitas vezes quer que essa pessoa permaneça conosco, tudo isso só essa nossa posição, ela só faz com que o sofrimento ele se prolongue, porque se a morte é inevitável e se ali chegou mesmo o momento daquele espírito desencarnar, nada disso tem valor. A gente pode orar, sim. Por isso que o Richard coloca aquela palavra submissão. Então é ter a certeza de que se você se entrega, com certeza você não vai sofrer tanto quanto se você quiser ficar preso a esse corpo. Isso é uma coisa que faz a pessoa realmente ter mais dificuldade, porque os espíritos que estão ali trabalhando naquele momento, assim como tem no nascimento, na hora desse desligamento, tem uma certa dificuldade, porque, lógico, o processo mental que está ali cria como uma teia de retenção, e essa teia só prejudica o que a posição, porque nós estamos falando aqui com pessoas mais esclarecidas, né, que acreditam na vida e nessa continuidade, mas com um aprofundamento maior a respeito do assunto. Então, nós devemos orar sim, nós devemos colaborar sim, mas nós não devemos ser rebeldes e querer segurar um milagre. Eu quero um milagre. É uma atitude que é muito. Imagina aquelas mães que perderam aqueles jovens, né? Lá, daquele jeito, naquele cenário. Imagina o sofrimento. Mas vocês imaginem que ninguém está desamparado. Não, aquelas pessoas que ficaram soterradas,
com, sei lá, 20 metros, não sei quantos, né, de profundidade, ali ficou o corpo e os espíritos vão ajudá-los a fazer esse processo de desencarne também. Ninguém está desamparado na criação. E isso é muito importante, ó. A separação só é completa, né? Então, do corpo com o espírito, através do perispírito, ela só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo, ou seja, do perispírito ligado a uma molécula do corpo, a uma célula. Enquanto tiver, e a gente pesquisando, né, a gente vai vendo o relato dos espíritos, eles dizendo assim que na hora mesmo, final desse desligamento, a maioria, não existe uma regra absoluta, né? A maioria é como se entrasse num transe de sono, igual quando a gente vai fazer uma cirurgia. A gente toma anestesia e depois a gente acorda, já fez a operação. É dessa forma que a maioria dos casos acontece. Tudo vai depender da vida que se tem e do jeito que a gente, aqueles momentos, né, do suspiro final que a gente tem que passar. Então a gente tem que ver que ninguém está desamparado. E tem espíritos, ainda esse relato que eu assisti, essa história que o Richard estava contando, ele diz assim, né, era um espírito mais evoluído, uma pessoa que tinha um preparo maior, e ele praticamente acompanhou todo o processo, ele teve condições para isso, né, de ver. Aí naquele instante, já realmente de despreender o suspiro final, né, porque o coração para de bater, mas o trabalho dos espíritos não acaba ali. Por isso que a gente tem que ter esse conhecimento. Porque quando a gente vê um cadáver, e quando a gente vai no velório e a gente vê aquele corpo inerte, nem sempre foi processado todo o desencarne daquela pessoa. Ainda ali está havendo essa separação, certo? Bom, céu e inferno, e quem quiser procurar lá é o passamento, é bem interessante. É o que eu falei, né? Fala. Quando você estava falando, né, que nós deveríamos fazer as ligações com esses espíritos, nós tomarmos cuidado e a gente procura sempre frisar que o pensamento é uma energia que atinge eles. Então, assistir essas reportagens direto, jornal, que só fala disso, parece que você se imanta nessa família, nesse sofrimento. Você não ajuda, você atrapalha o processo. Então, a nossa vibração tem que ser no sentido de acalmar os familiares, que existe uma razão de ser, né, e confiar para que eles possam estar bem. Verdade, é isso mesmo, né? Apesar que a razão fala, mas na hora a reação às vezes não é. Mas por isso eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Aqui eu já falei, né, que nem sempre a alma, o espírito, ele testemunha esse lado, né? E que para uns esse despertar é calmo. Se você ler lá no Céu e Inferno, se você ler os relatos dos espíritos, né, que pouco tempo depois do desencarne, eles vêm conversar com Kardec, porque nós temos que ter em mente que estava sendo codificada a doutrina, a importância de todas essas pesquisas. Então Kardec era esse pesquisador e os espíritos vinham relatar, os espíritos que já trabalhavam ali na sociedade, né, junto com eles, quando foi codificado o espiritismo, né, e eles vinham dar testemunho de como tinha sido esse passamento. E para uns espíritos, para outros é aterrador, porque vai depender do preparo. Se você imaginou, se você tem um ser imaginário que vai desencarnar, ai meu
Deus, eu vou para um umbral onde tem sofrimento, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. É você que está plasmando isso, porque não é regra, porque não tem céu, não tem inferno, não tem umbral, não tem vale dos suicidas. Tem projeção mental, onde espíritos afins se juntam e ficam sofrendo muitas vezes essas sensações. Mas, então, pode ser aterrador. E olha, os espíritos dizem que a perturbação ela pode variar de algumas horas a alguns anos. Vejam como é importante estar preparado. E a gente vê nas reuniões mediúnicas, quem aqui trabalha, e amanhã a gente vai conversar um pouquinho com os trabalhadores, né, dessas reuniões, o quanto a gente sabe que os espíritos comparecem a essa reunião e não tem noção do que estão desencarnados. Muitas vezes é durante essa reunião que acabam tendo contato com essa realidade. Mas isso atesta o quê? A falta de preparo para o desencarne. Bom, a oração, como já falou, né? Já falamos, ela ajuda no processo de desencarne, e a postura da família orando ajuda muito. Orar para não morrer cria uma resistência que não impede a morte, mas prolonga a agonia. Vamos pensar sobre isso de verdade quando a gente se deparar com uma situação. E não é que não tem que orar, é lógico que a gente ora, mas a gente tem que orar com aquela confiança assim, seja feito o que for melhor para aquela pessoa, e ponto, não ficar se lastimando. E aí, nós, né, temos que exercitar a serenidade diante do desencarne, principalmente de pessoas queridas. Porque o que adianta a gente se dizer, né, que está aqui adquirindo esse conhecimento, e lê, mas na hora de testemunhar, né, se aquilo fez algum efeito ou não, a gente entra em verdadeiro desespero. Isso não é bom, isso não. Cada um tem o seu grau de desenvolvimento. Já o que a gente precisa saber é que isso, porque a gente conhece, não ajuda, atrapalha, só isso, tá? Ninguém está ajudando. E aí, olha, nos prepararmos para dormir é muito importante, pois entraremos em sintonia mais direta com a espiritualidade. É o que a Silvia falou, né, da necessidade da gente se ligar em coisas mais positivas. Então, no horário da gente dormir, a gente tem que escolher melhor o que a gente vai assistir, ou ler, ou conversar. Isso é muito importante, né? E que a maior parte, isso eu achei bastante interessante, por isso quis trazer para vocês, que a maior parte das obstruções, elas se dão durante o sono. E na vigília é mais difícil porque nós nos ocupamos com o trabalho. Olha que interessante, né? A gente tem tanto medo, né? Assim, ai meu Deus, espíritos. E é durante o sono onde a gente liberta mais e de repente a gente se une e se liga a espíritos ou a situações mais obsessivas. Então, por isso que a gente tem que ter aqui, ó, pensar melhor sobre a preparação desse sono. E o espírita, outra coisa que a gente vai chamar aqui a atenção, a nossa atenção, porque a minha é a primeira, né? Porque eu preparo o tema, chama a primeira linha. É com relação ao comportamento que a gente tem nos velórios. As pessoas, nós deveríamos nos comportar com muito respeito, pois nós sabemos que o espírito que está ali, ele recebe diretamente a influência ou recebe os pensamentos que a gente está emitindo. E o que a gente menos vê hoje é postura de respeito nessa situação de velório. A gente não pode esquecer que é um momento de solene, porque o espírito está retornando para a pátria espiritual. E se nós não formos capazes de nos comportarmos lá, é melhor nos retirarmos. Isso é uma advertência bem, né,
séria para nós pensarmos. Então, cuidado com as palavras, cuidado com os pensamentos, cuidado com as piadas, cuidado em ressaltar defeitos. Isso não ajuda o espírito. Lembrando que muitas vezes ele ainda não está completamente, ele não está separado completamente do corpo, tá? Olha a nossa responsabilidade. E aí é uma coisa interessante, a doação de órgãos, porque a gente muitas vezes a gente fala assim, né? Doar órgãos, o que será que vai acontecer comigo, né, se eu doar um órgão? Então, na verdade, é um exercício que, se a gente puder fazer, ótimo. Olha quanta coisa a gente pode exercitar ali e a gente pode ajudar o próximo. E é muito interessante a questão dos olhos, porque dos órgãos, lógico, vai envelhecendo, às vezes o coração já não está muito bom, né? Eu tenho colesterol alto, imagina, né? Eu doar um coração que já não está lá essas coisas, ou algum órgão, né? Mas os olhos, você não tem tempo para doar. Pode ser de 0 a 100 anos. Então, se a gente quiser beneficiar alguém, tem até uma história que aqui não vai dar para contar, porque está em cima da hora. Enfim, outra coisa, cremação de cadáveres. O que é a cremação de cadáveres, né? É uma coisa boa ou não é? Então, nós ainda temos aquela ideia de enterrar as pessoas, né? Até porque foi uma cultura. O crematório começou, na verdade, não é tão acessível assim para as pessoas, mas seria muito bom se a gente conseguisse que todos fossem cremados, porque o que beneficia aí, racionalização dos espaços. Gente, acha cemitério, olha o cemitério da Vila Formosa, olha que terreno que é aquele, está ali só com cadáveres, né? Corpos que já não tem mais, que já foram, né? Que já se desprenderam, ali o espírito já foi, enfim. Outra coisa importante é não propagação das epidemias, porque quando as pessoas morrem com algum tipo de doença, ela ficando, né, na decomposição, isso pode proliferar muito mais. Então, isso também é uma coisa positiva. E acabar com o culto dos cemitérios é ótimo, porque, gente, ainda eu achei bastante interessante, né, o que eu li, porque assim, principalmente com essas datas, né, que tem de finados, aí vai todo mundo para o cemitério, e o espírito recebe essas informações, não é um bom lugar para a gente encontrar com ele, né? Vamos marcar um outro lugar para encontrar, que não seja lá no cemitério, que deve ser uma sensação, talvez não das melhores, né? Enfim, todo o universo é regido por leis divinas imutáveis. Não adianta a gente espernear, bater os pés, porque as leis estão aí para serem cumpridas. A doutrina espírita, e isso está na Gênesis, que a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante de todos os espíritos, né? Então não é uma doutrina que foi criada com o pensamento de uma só pessoa, né? Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela sua suspensão. Então não é milagre. Porque ele não vai morrer. Todos iremos fazer essa passagem, ou de uma forma melhor ou não,